Estou aqui com Armínio Fraga, concedendo uma entrevista para o Instituto Liberal, uma honra, um prazer enorme estar aqui com você, Armínio. Li recentemente uma entrevista sua, onde você faz alertas mais preocupantes em relação aos rumos e o cenário econômico no Brasil. Qual a sua visão, se você pudesse resumir um pouquinho para o público do Instituto Liberal hoje? Posso sim, mas antes eu queria agradecer, eu estou muito contente em ver a sua chegada ao Instituto Liberal. Acompanho o seu trabalho e estou aqui realmente vendo uma janela de possibilidades, de ideias que vão enriquecer muito aqui o debate no Brasil. Isso faz muita falta, e então você está de parabéns. Obrigado. Minha preocupação com relação ao momento que nós estamos vivendo tem a ver com a sensação de que, de repente, ficou mais difícil pensar e analisar riscos em geral aqui na economia brasileira. Até um certo ponto aí, recentemente, eu diria, até um ano atrás ou algo assim, os riscos pareciam ser ligados a temas conjunturais. Era assim, um pano de fundo de um modelo que vem já do segundo mandato do presidente Lula, mais intervencionista, mais fechado, menos voltado para a produtividade. E esse pano de fundo tinha seus altos e baixos, ligados a ciclos internos, externos. Tinha também assim, uma certa tendência a ser menos disciplinado vamos dizer, no fronte macro, mas também dava a impressão de que operava sujeito a restrições históricas, institucionais, políticas. Por exemplo, no campo da inflação, eu tinha a convicção de que viria do povo uma reação forte se por acaso começasse a surgir no ar assim, um certo medo de inflação, como aconteceu. É uma conquista sedimentada da sociedade hoje, né? Pelo menos por hora, né? Essas coisas não duram para sempre, mas eu diria que sim. E uma boa conquista, né? E aí, mais recentemente, as respostas que o governo começou a dar começaram a me assustar mais. Porque começavam a mexer no que parecia ser um conjunto aí de práticas e até de instituições que nos defendiam, né? Essa da estabilidade é uma vertente, mas outras também, temas de natureza mais, vamos chamar assim, micro, começam a mexer na vida das pessoas, na vida dos empresários. E eu penso que isso chegou a um ponto agora, com as manifestações que eu vejo como algo saudável, diga-se passagem, pelo menos as mais espontâneas, não aquelas mais violentas que parecem orquestradas, terem exatamente uma digital aí, uma impressão digital ruim, mais radical. Mas não só isso, como a resposta do governo de falar em constituinte, em plebiscito, me deu uma sensação de medo de que o país possa descambar para uma trajetória mais populista. Tenho realmente hoje muita convicção de que esse modelo, vamos dizer, um pouco mais bolivariano, é um modelo muito ruim, muito perigoso, é uma falsa democracia. As pessoas votam, mas não é realmente um ambiente democrático com D maiúsculo, republicano. Então, isso tudo, a meu ver, elevou o patamar de risco que hoje precisa ser, vamos dizer, incorporado às decisões das pessoas, das empresas, e eu temo que isso vai afetar também o crescimento, vai afetar negativamente o crescimento, o que, por sua vez, pode aumentar essas tensões. Então, eu vejo esse quadro, ele não é inevitável, mas certamente ele é hoje um cenário plausível e muito perigoso. A Gávea olha a economia e cenário no mundo inteiro, principalmente um foco reconhecido aí na Ásia muito, muito atento, né? Como é que se compara esse cenário de continente latino-americano
boa parte dos países nessa direção mais bolivariana ou populista, né? Com instituições mais frágeis. Como é que se compara a esse quadro asiático com um dinamismo muito devido à China, mas com um dinamismo próprio muito, me parece, muito mais saudável, muito mais pró-mercado? Estou falando besteira ou não? Pró-mercado na margem, sim. Acho que o foco maior na Ásia tem que ser na China, sem prejuízo de se acompanhar os demais países, Japão, Índia, tem muita coisa acontecendo lá. A Ásia tem sido, de fato, já, eu diria, há uns 60 anos, uma região muito dinâmica, com alta capacidade de poupança e investimento, com muito foco em educação e também que se voltou para a produção global, ou seja, eles procuraram sempre produzir nos melhores padrões de tal forma que eles pudessem exportar, né? Foi esse o desenho. E eu vejo hoje na China um momento um pouco complicado, porque o modelo para eles parece ter se esgotado e eles estão precisando, no fundo, voltar a uma trajetória de ajuste que eles abandonaram quando, em 2009, eles lançaram aquele pacote gigantesco de gasto público, de crédito público, e aquilo criou desequilíbrios que precisam ser corrigidos. Então a China tem esse lado assim de mercado muito incrível mesmo, mas tem ainda a China velha lá dentro da China, e a China velha ainda é muito relevante. A China velha é a China das estatais, dos bancos públicos, dos governos locais, trabalhando assim num caldo muito complicado, pouco transparente. Todo mundo acha que tem garantia de cima do governo federal em última instância. Não existe muito uma noção de disciplina orçamentária, de falência, de mercado, de margem. E essa China ela foi liberada nesses últimos 3 anos pelo governo que terminou recentemente, né, o seu período, e reverter esse quadro vai ser difícil. Pior vai ser não reverter, diga-se de passagem. Quer dizer, é possível que a China hoje viva um período de desaceleração que eu diria seria produtiva, porque pode construir as bases para um novo ciclo de crescimento de uma forma mais equilibrada e mais segura. E ele pode também não tomar essas providências e acabar desembocando num quadro muito mais complicado. Então, a Ásia vive um momento fascinante, a China especialmente. Quando eu falava do dinamismo da Ásia, eu estava pensando até ex-China, que a China tem ainda essa presença estatal muito forte. Inclusive, um país que investe 40% do PIB durante tanto tempo deve ter aquilo que os economistas austríacos chamam de malinvestments, né? Exatamente. Deve ter aos montes por lá, uns esqueletos, né? Isso pode ser um risco. O Brasil, eu tenho usado o meu espaço para alertar que o Brasil é uma espécie de cigarra assim, que ganhou na loteria, porque não fez o dever de casa de melhorar a sua produtividade e tudo mais, e contou muito com esses ventos externos. Um dos lados do vento externo, você já comentou, que é a China, que pode desacelerar e isso afetar preço de commodities e nossas exportações. O outro lado que é muito relevante para a tomada de decisão de investidores e brasileiros em geral é o custo de capital no mundo, né? Quer dizer, isso dependeu muito de Estados Unidos e economias desenvolvidas sem crescimento, reagindo à crise de 2008 e inundando os mercados com estímulos monetários, que fez com que o custo de capital ficasse muito baixo. Isso pode estar se revertendo também se os Estados Unidos engatar numa retomada mais normal aí? Pode sim. A economia americana é uma economia muito flexível, uma capacidade incrível de se reinventar. E se eles conseguirem abordar minimamente esses problemas fiscais de longo prazo que eles têm, eu creio que eles vão ter aí 100 anos de liderança no mundo. E isso, com certeza, vem acompanhado de uma normalização da política de juros. Teoricamente, isso seria um bom sinal. Seria um sinal de que as coisas melhoraram e é isso que o Banco Central americano está tentando vender. Não se assustem, quando nós aumentarmos o juro vai ser porque as coisas estão bem. Na prática não é bem assim. Quer dizer, há sempre um risco disso acontecer num ambiente mais hostil, com problemas quaisquer, difícil antever exatamente o que, pode ser alguma coisa na economia internacional. Nós conhecemos bem isso nos mercados emergentes,
a situação em que coexistem uma inflação mais alta e problemas, vamos dizer, no funcionamento da economia. Isso pode acontecer lá, nós temos que torcer para que não seja assim. Mas esse é o cenário que eles estão tentando construir. A verdade é que agora, com essa primeira tocadinha no freio que o Bernanke deu, os mercados já se assustaram. Estavam apavorados. Eu acho que ele fez bem, porque já alertou as pessoas de que esse estado de vamos dizer, abundância monetária, juros zero, não é para sempre. Que é um entorpecente, muitas vezes, para investidores. É uma cortisona, é uma droga que absolutamente tem um uso limitado. É como na medicina mesmo. A cortisona na medicina tem um papel muito importante para estabilizar o paciente, mas todo mundo sabe que se o paciente ficar tomando mais e mais e mais cortisona, ele acaba indo para o mesmo lugar, ele não sobrevive. Né? Então, ela tem que ser usada de maneira muito cuidadosa. Vai. Sim. Bom, eu queria só uma opinião rápida sobre a postura um tanto radical, mas como tem muitos seguidores e sabe que eu tenho um livro, inclusive, sobre a escola austríaca. Qual a sua opinião dessa linha não ortodoxa de pensamento e levando em conta que alguns deles sonham, inclusive, em acabar com a função do Banco Central, né? Eles alegam que o Banco Central fracassou em seu propósito desde 1913, quando foi fundado o Federal Reserve. O Banco Central americano, por exemplo, não foi capaz de conter os ciclos econômicos e até mesmo crises como a de 2008. Quer dizer, até que ponto há a necessidade desse instrumento e se você rebateria de que forma essa acusação da escola austríaca de que ele fracassou em sua missão. Tá. Isso é tema para 1 hora de resposta, então eu vou tentar ser breve. Eu tenho muita simpatia pela escola austríaca, eu li os principais autores, desde cedo eu leio Hayek, com certeza, von Mises, mas são vários. Né? Acho interessante também o trabalho da Alemanha após a Segunda Guerra, Erhard, economia social de mercado, que guarda assim alguma... O ordoliberalismo, né? Alguma ligação com essa linha. Gosto da ideia de pensar nos ciclos de crédito, que é clássica desses autores, que eu diria estão em voga hoje. Tudo isso eu acho bom, acho saudável, enriquece vamos dizer, a economia monetária mais tradicional, que é um pouco simplificada demais, até porque ela cresceu dentro da academia sendo modelada matematicamente. Isso é uma grande restrição, é uma boa disciplina, mas é uma grande restrição. Eu acho muito bom esse debate. Curiosamente, eu penso que o mundo monetário está um pouquinho hayekiano hoje, porque nós estamos vivendo um não sistema monetário internacional com as moedas concorrendo entre si, o que eu penso que é muito saudável. É um tanto quanto desconcertante, às vezes, ver para que lado vão as coisas, com frequência de maneira errática, mas eu penso que é bom. Quer dizer, um sistema que ainda não tá amarrado, não existe o dólar, claro, é a principal moeda ainda, mas proliferam outras moedas de boa qualidade por aí que concorrem, de certa maneira, entre si. E o que era assim, uma visão bem hayekiana de como as coisas deveriam funcionar. Eu não acredito no padrão ouro, acho que o padrão ouro ultrapassado, deu muito problema também, as pessoas parecem que têm memória curta ou não leram a história, mas tinha muito ciclo, muita crise. Eu acho que o modelo em que um Banco Central cuida da inflação, segura ela num nível baixo, com independência e presta atenção nos ciclos de crédito, é um bom modelo. Sim. Eu acredito nisso. Sim. Acho que isso vai dar certo. E só um parênteses em relação ao ouro, que realmente tem muita gente seguidor da escola austríaca, que é o famoso gold bug. Eles realmente têm uma paixão quase que patológica pelo ouro em si, por essa descrença de bancos centrais, né? Mas não impede correções de 40% do preço do ouro, mesmo com os bancos centrais ainda em postura de afrouxamento monetário, o que lembra sempre que a função do gestor, a postura de um gestor tem que ser mais humilde em relação a certas teorias. Para fechar, Arminio, eu trouxe aqui de presente para você meu livro, Privatize Já, e queria que a gente terminasse falando um pouquinho desse assunto. Quer dizer, nós temos aí o partido dos tucanos, né, o PSDB, responsável por uma certa modernização da economia brasileira, é inegável isso. Tivemos importantes privatizações, eu fico pensando como é que seria o Brasil hoje sem essas privatizações, nem gosto de pensar.
E, não obstante, não soube defender muito bem o legado, né, a ponto de ter que vir alguém mais liberal como eu, inclusive com algumas críticas ao modelo que foi adotado, para defender o que eles fizeram. Né? Então eu queria saber a sua opinião só sobre as privatizações em si, se ainda há o que fazer nesse aspecto no Brasil, e se o grau de intervencionismo estatal na nossa economia passou do ponto faz tempo e isso está começando a custar caro para o país. Eu compartilho com a sua visão com relação à privatização, penso que foi um avanço muito grande. Parte da privatização feita no governo Fernando Henrique está aí rendendo frutos, né? Nas telecomunicações, por exemplo, a privatização da Vale e várias outras. Algumas áreas ficaram por fazer e deram muito problema. O setor elétrico é o melhor exemplo. E acho que, infelizmente, de fato, o PSDB não soube vencer, acho que foi covarde um pouco nessa briga e lamentavelmente, isso criou uma imagem ruim, que eu penso que com o tempo pode se desfazer. Uma questão de ir para a discussão. Eu vejo esse campo hoje com uma luz bem vermelha na área bancária. O Brasil tem 3 bancos públicos gigantes aí em atuação, que são o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Nós sabemos da nossa própria história, mas da história universal dos bancos públicos, que esse é um modelo que não vamos dizer, favorável ao crescimento e ao desenvolvimento, vamos lá, com D maiúsculo. Ele tende a ser capturado por interesses, né, públicos e privados, e alocar mal o capital e com frequência acumular prejuízos enormes também. Eu acho que essa área precisa de uma correção de rumo. Não estou advogando aqui fechar o BNDES ou coisas do gênero, mas eu penso que os bancos públicos precisam ser administrados com padrões muito mais rígidos. Provavelmente vai chegar um ponto em que, e vai ficar claro até, talvez que eles não tenham assim tantas funções. Não sei muito bem o que vai sobrar no final da linha, talvez não muito. Porque nos Estados Unidos mesmo, muita gente acusa o livre mercado pela crise de 2008, mas esquecem, na minha opinião, que o epicentro do problema foi no setor de hipotecas, onde tinham 2 empresas paraestatais, Fannie Mae e Freddie Mac, que gozavam de certas regalias do governo e tinham uma função, inclusive, um órgão regulador, cuja única função era monitorar o grau de alavancagem, não impediu que fossem as empresas mais alavancadas do sistema. Isso é uma coisa curiosa. Eu, na época, conversava com amigos no governo americano, mencionando assim, um pouco a minha percepção, pelo menos, que aquilo era uma coisa muito não americana, ter aqueles gigantes nesses setores. Né? Eu não discordo assim, de que você pode ter um banco de desenvolvimento que tenha funções de coordenar eventualmente alguma coisa, mas algo precisa ser muito bem justificado. Eu sou a favor de usar o precioso dinheiro público de maneira muito transparente e muito bem fundamentada, bem submetida assim, ao crivo da opinião pública, ao crivo das melhores análises acadêmicas. Isso, infelizmente, não acontece aqui no Brasil, até em alguns casos por falta de dados. Né? Eu acho que faz falta esse debate. São grandes demais para pouca transparência, né? Pouquíssima transparência. E então, eu tenho um certo receio desse caminho. Eu penso que ele não é um caminho que vai nos trazer o nirvana do crescimento. Um excelente exemplo é o próprio trabalho do BNDES, que vem sendo capitalizado e recapitalizado aí agora cada vez mais, com dinheiro direto do Tesouro, mas que, infelizmente, não tem gerado um impacto relevante na taxa de investimento do país como um todo. Sim, acaba se tornando um instrumento do tal seleção de campeões nacionais do modelo do governo. Né? É uma lástima até porque um dos criadores do BNDES foi um grande pensador liberal, Roberto Campos. Acho que ele lamentaria um pouco o rumo, pelo menos, que tomou a instituição hoje. Né? Que tinha um dos quadros mais técnicos, diga-se de passagem, né? E de melhor qualidade. Tem ainda. Tem muita gente competente lá. Isso é
É algo, pelo menos isso ainda sobrou. Segura um pouco. Embora uma ou outra administração aí no passado tenha feito um estrago nessa tradição de, vamos dizer, de burocracia, de alto nível, de realmente de grande qualidade. Tá ótimo. Muito obrigado, Armínio, pelo tempo. Prazer. E nos falamos. Isso aí, boa sorte. Obrigado.